Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês algum assunto que venha a aumentar a sua gama de conhecimento ou até mesmo aprimorar as técnicas de manejo ou de cuidados que você tem aí na sua casa ou no seu espaço com as suas rosas do deserto. Hoje estaremos falando sobre vagens. Quais são os problemas que podem acometer ou que podem acontecer durante a gestação das nossas plantas? Todo mundo fala das vagens, da polinização, da colheita, mas pouco se ouve falar sobre os problemas que nós podemos enfrentar durante este período gestacional, digamos assim, das nossas rosas do deserto. Se esse assunto lhe causa dúvidas, curiosidade ou até mesmo interesse, eu lhe convido a ficar aqui em nosso canal, assistir o nosso vídeo na íntegra e aprender um pouco mais sobre os cuidados com as rosas do deserto nesse período que elas estão com as vagens, que nós falamos popularmente que elas estão gestantes, que elas estão grávidas para nos fornecer as suas sementinhas. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações, desta forma você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. Se achar que somos merecedores, deixe o seu like e o mais importante, faça com que este vídeo chegue a mais pessoas. Como a Amaury, divulgue, indique, mande para alguém que, assim como você, é apaixonado por rosas do deserto, que com certeza esta pessoa vai ficar agradecida e ainda vai adquirir um pouco mais de conhecimento. Então chega de conversa e vamos ao nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Muito bem, muito bem. Nossa vinheta já passou, nós já estamos aqui de volta, é bem rapidinho. E o assunto de hoje é vagens. Mas nós não vamos falar da parte bonita, da parte gostosa que é ter uma planta com vagens. Nós vamos falar sobre os problemas ou os perrengues que a planta pode passar ou que a própria vagem termina passando neste período gestacional que vai da polinização à colheita das sementes. Pois é, nem tudo são flores como nós dizemos aqui. É muito interessante, é muito bom ver a nossa planta com uma vagem. Isso significa que nós conseguimos realizar a polinização. E quem não gosta de ter sementinhas para plantar? Melhor ainda quando você mesmo fez a sua polinização, deu certo e sua planta então aparece com vagens. Você já fez polinização aí na sua plantinha? Conte para mim, você conseguiu de primeira, você teve dificuldade, você não conseguiu fazer ainda? Bote nos comentários que eu vou ficar extremamente feliz em saber como é que está esta coisa de polinizar a sua rosa do deserto. Pois bem, uma vez que a gente polinize e a vagem comece a despontar, geralmente é uma alegria geral. E nós muitas vezes não nos damos conta que no período que esta vagem vai crescer e se desenvolver, ela pode passar por alguns problemas ou por alguns perrengues, digamos assim. E às vezes aquilo que é felicidade se transforma em tristeza ou frustração quando a gente se depara com a perda desta vagem. Aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto de vagens que foi abortado. Neste caso, 2 hastes desta vagem terminaram sendo perdidas. E por que isso aconteceu? Geralmente, nós temos 2 problemas que podem acarretar a perda da vagem. Uma está relacionada à presença de insetos na planta e o outro está relacionado a doenças fúngicas ou bacterianas. Então, geralmente, essas 2 situações são responsáveis, eu diria que por mais de 80% das vagens que nós vamos
perder durante este período que ela está crescendo e se desenvolvendo em nossa rosa do deserto. Eu vou começar a falar sobre os insetos. Pois é, muitas vezes a gente não se dá conta da quantidade de insetos que está presente nas nossas plantas ou na área onde nós cultivamos ou cuidamos de nossas rosas do deserto. Por isso que é interessante ter aquelas armadilhas que são feitas de cola para termos uma ideia dos insetos que estão rondando as nossas plantas. Não é que essa armadilha vai matar todos os insetos, mas vai capturar uma parte desses insetos e você então vai ter um norte. Olha, eu estou tendo mosca, eu estou tendo maria fedida, eu estou tendo borboleta, seja lá o que for. Bom, como eu falei, uma boa parte das vagens termina sendo perdidas pela presença de insetos. E geralmente esses insetos compreendem cochonilha, ácaro, pulgão, muitas vezes largatas, principalmente na primavera. As borboletas vêm, todo mundo acha lindo, maravilhoso, vai lá na sua flor ou vai lá na sua planta, deposita os seus ovos e quando você se dá conta, a sua vagem foi literalmente devorada, principalmente quando ela está começando a se formar pelas largatas. As largatas gostam do tecido mais tenro, mais novo das plantas e também gostam muito dos botões florais. Então a largata pode terminar representando uma ameaça ou um perigo muito grande se você quiser manter a sua vagem e colher as suas sementes. Outro inseto que termina trazendo uma grande dor de cabeça para a gente, para mim principalmente, são as marias fedidas, que nós chamamos aqui de percevejos. Os percevejos vão aparecer pela manhã e pelo finzinho da tarde, na parte de cima da folha. E esses percevejos, na maior parte do tempo, está escondido, está na parte de baixo da folha. Então nós só vamos conseguir detectá-lo no início da manhã ou no fim da tarde. Porém, o percevejo, quando vai picar a sua vagem para ter acesso à sua seiva, termina deixando uma toxina que muitas vezes faz com que a sua vagem venha a apodrecer. Então é um problema sério. A presença de outros insetos, como cochonilha, pulgão, ácaro, geralmente não vão fazer com que sua planta venha a abortar a vagem. Porém, quase sempre vai fazer com que o desenvolvimento da sua vagem seja comprometido. Sua vagem vai ser pequena, não vai ser uma vagem tão vistosa, muitas vezes terminará abortando uma ou outra haste. Por quê? Porque esses insetos terminam interceptando parte da seiva que está sendo emitida para a vagem e com isso a planta não consegue nutrir suficientemente ou de forma adequada a sua vagem e termina comprometendo o seu desenvolvimento. Obviamente, já que nós estamos falando sobre seiva e sobre nutrição, é sempre importante salientar que se você quiser proteger ainda mais as suas vagens, você deve sempre estar nutrindo as suas plantas. Uma planta bem nutrida, uma planta bem saudável, vai conseguir resistir a esses perrengues de uma forma muito melhor do que uma planta que não está bem nutrida. Nesta plantinha aqui, por exemplo, nós podemos ver a presença de cochonilhas. A planta está toda limpa na parte de baixo, não tem presença de inseto nenhum, porém quando você chega nessa parte de cima, na parte superior, que é onde estão as vagens, nós nos deparamos com as cochonilhas. Como podemos ver aqui, olha só, temos bastante cochonilhas nessas plantas. Porém nós temos aqui, ó, uma vagem com 3 hastes, nós temos desse outro lado daqui uma vagem com 2 hastes e temos nessa parte de trás mais uma vagem com 3 hastes. Eu sempre gosto de lembrar que a vagem é composta por hastes. Você vai ter vagens com uma haste, com 2 hastes, com 3 hastes, como essa daqui, com 4 hastes ou até mesmo com 5 hastes. Esse conjunto de hastes vão formar uma vagem. Então, na realidade aqui, eu não tenho 3 vagens, eu tenho uma vagem com 3 hastes, ok?
Bom, então os insetos, como nós já vimos, pode prejudicar muito o desenvolvimento da sua vagem e com isso você pode ter, por exemplo, sementes que se desenvolveram de forma inadequada. Então, o que é que nós devemos fazer? Se você quer de fato muito ter as suas sementes, faça uma prevenção, faça uma aplicação de inseticida de forma preventiva. Eu diria que pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 45 dias, para, digamos assim, minimizar os riscos da perda da vagem ou até mesmo do mau desenvolvimento da sua vagem pela presença de insetos. Outro problema que podemos encontrar também nas nossas rosas do deserto ou nas vagens de nossas rosas do deserto, que terminam fazendo com que parte dessas vagens ou parte das hastes dessas vagens sejam perdidas, como eu falei no início do vídeo, são doenças fúngicas. Então, nesta plantinha daqui, por exemplo, o que é que acontece? Nós tivemos uma haste de uma vagem que terminou sendo contaminada por fungos. E quando isso acontece, e você consegue detectar no início desta contaminação, no início da presença do fungo na sua haste, muitas vezes você consegue ainda controlar. Você pode colocar um fungicida, você pode, se for o caso, inclusive ceifar, retirar parte desta vagem, ou seja, retirar uma haste para preservar as demais. Muitas vezes, ou às vezes, nós não retiramos esta haste porque achamos, por algum motivo, que ela vai se recuperar e não vai, e esta colônia de fungos termina avançando e em vez de perder uma haste, você vai perder a vagem inteira. Outra situação que pode ocorrer com a presença de fungos é o rompimento, é a violação da vagem. Isso acontece quando a vagem racha e abre. E com esta vagem violada, ou seja, aberta, todas as sementes contidas nesta haste ou na haste desta vagem estão comprometidas e não serão adequadas para o plantio. Então você pode até tentar plantar, mas geralmente não vai conseguir nenhum tipo de germinação, as suas sementes seriam ou estarão estéreis. Às vezes também o que acontece é que o fungo acomete a nossa vagem, como está aqui, ele vai subindo, ou seja, ele vai avançando pela haste e a planta tenta a todo custo parar este avanço. A planta quer preservar as suas sementes dentro da sua haste ou dentro da sua vagem. E o que acontece? Muitas vezes a planta consegue estancar este avanço dos fungos. Com isso, parte destas sementes ou das sementes que estão nessa vagem terminam sendo preservadas. Mas é sempre bom que você coloque ou que você aplique nas suas plantas no período que elas estão com vagens um fungicida de tempos em tempos, da mesma forma que nós falamos para fazer preventivamente com inseticida. Então, de 30 em 30 ou de 45 em 45 dias, é bom se pulverizar essas plantas com um antifúngico. A maioria, mas só são os insetos e essas doenças que podem comprometer ou trazer problemas para as nossas vagens? Na verdade, não. Existe um terceiro fator que é a má formação da vagem. Muitas vezes a vagem nasce colada. Quando ela tem principalmente mais de duas hastes, muitas vezes acontece de duas hastes nascerem coladas. O tecido que estão entre elas termina não se separando e você vai ter uma parte da haste ou uma parte da vagem, uma haste solta e duas coladas. É um pouco mais difícil, mas também acontece. Muitas vezes a vagem tem duas hastes e essas duas hastes também nascem coladas. Eu trouxe aqui mais uma plantinha, não sei se a gente vai conseguir ver, né, porque ela é um pouco maior, um pouco mais alta, mas vamos tentar. Aqui, olha só, eu tenho este probleminha. Uma vagem com 3 hastes, uma haste está solta e 2 hastes estão coladas. O que é que eu devo fazer em um caso como esse? A maioria não tem muito o que fazer. O que nós fazemos, na verdade, é colocar uma redinha para evitar que essas duas hastes se separem. Geralmente, quando elas se separam,
há um rompimento desse tecido e uma das hastes, ou até mesmo pode acontecer das duas hastes, serem violadas ou abrirem prematuramente e você vai perder todas as suas sementinhas. E muitas vezes vocês me perguntam: Amaury, quanto tempo demora para eu colher a minha vagem? Quando é que eu devo colher a minha vagem? Olha só, o período de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da sua vagem vai demorar, na maioria das vezes, entre 90 e 120 dias, entre 3 e 4 meses. Ora, se a sua região for mais fria, este tempo pode se prolongar um pouco mais. Se a região que você está for mais quente, possa ser que esse tempo seja um pouco encurtado. Claro que sempre haverá situações onde uma vagem, mesmo em um local mais quente, demore um pouco mais para amadurecer, ou uma vagem termine amadurecendo um pouco mais rápido em um local frio. São casos fora da curva, são excepcionalidades, tá certo? Amaury, e como eu faço para me prevenir? Já falamos que você deve fazer uma prevenção com aplicação de inseticida, se for o caso de insetos, acaricida, se o problema for em ácaros, ou mesmo fungicida e bactericida, se o problema for em bactérias e fungos. Porém, nós sempre recomendamos que alguns tratos sejam implementados neste período. Um deles é que você faça a rega de sua planta diretamente no substrato. Evite molhar a parte aérea, porque nós já sabemos que as colônias de fungos, principalmente, adoram esta umidade. Então você molha a sua vagem, você molha os tecidos que estão na parte superior de sua planta de manhã cedo ou até mesmo no entardecer. E aí o que é que acontece? A temperatura em algum momento sobe, esta umidade vai subir também e aparecem os fungos. E é tudo aquilo que a gente não quer. Então é importante que neste período você ministre, que você coloque a água diretamente no seu substrato, evitando assim molhar a planta toda. É muito interessante também que você esteja atento à nutrição de sua planta. Neste período, sua planta vai exigir um pouco mais de nutrientes. Inclusive, se você puder, aumente um pouco o fósforo e o potássio. Desta forma, suas sementes vão nascer mais gordinhas, mais saudáveis e com certeza vão ter um poder germinativo ainda maior. Geralmente, tomando esses cuidados, não se vai ter grandes perdas ou grandes percas durante a gestação da sua planta. Mas é natural que uma vagem ou outra possam apresentar algum tipo de problema. Aqui, por exemplo, em mais ou menos 10% das nossas vagens, nós encontramos ou enfrentamos algum tipo de probleminha. Mas não desanime com isso. Simplesmente aprimore o seu cultivo, continue polinizando as suas plantas e com certeza em breve você estará com um bocado de sementes para estar semeando, para estar plantando e dando origem a novas plantas que com certeza serão lindíssimas. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que seja útil para você. Eu espero que você possa replicar aí na sua casa e desta forma melhorar ainda mais o seu cultivo. Bom, vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos ou abraços para você que prefere abraços. Mas se você for guloso, guloso aqui ganha o quê? Ganha beijos e ganha abraços. Eu tenho certeza que você deve ser da turma dos gulosos. Escreva aqui para mim, eu prefiro beijos, eu prefiro abraços, eu sou guloso, quero beijos e quero abraços. Quero saber quem é mais guloso do que eu, porque eu sou muito guloso. Bom, gente, me despeço de vocês, mas antes eu tenho que colocar 2 conteúdos para que você possa se informar ainda mais. Em um deles nós vamos falar sobre nutrição, afinal de contas é necessário nutrir nossas plantinhas no período gestacional. E no outro vídeo nós vamos estar falando sobre uma situação bem interessante, que é a presença do galho ladrão nas suas rosas do deserto. O que você deve fazer? Assista esse vídeo que você vai gostar bastante. Bom, fico por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no canal.
no lançamento de mais um de nossos vídeos ou em uma das nossas lives que acontece sempre às terças e quintas-feiras a partir das 20 horas no horário de Brasília. Venha me fazer companhia, venha se divertir, venha relaxar, venha tirar uma dúvida que eu vou ficar extremamente feliz ao lhe encontrar em uma de nossas lives. Me despeço, um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye. E cuidado com as suas vagens.